Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Atenção! Este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Hoje falaremos um pouco da abordagem inicial das cefaleias. Vamos diferenciar uma cefaleia primária de uma secundária. Vamos falar das características mais importantes dos principais tipos de cefaleia, quais exames de imagem pedir e qual o melhor momento. E vamos passar rapidamente pelo tratamento das cefaleias primárias. Bom, antes de iniciarmos, vamos a algumas considerações. As cefaleias são uma das causas mais comuns de procura de orientação médica, com alta prevalência e substanciais efeitos socioeconômicos, sendo que muitos medicamentos são utilizados de forma incorreta, sendo o tratamento inadequado, e acaba que muitas pessoas que deveriam fazer uma profilaxia não fazem. Podem ser de causa primária ou secundária, podendo constituir um sintoma de emergência ou não. Nas cefaleias primárias, não existe alteração orgânica ou estrutural que explique os sintomas. Temos alguns exemplos, a migrânia, tensional e o cluster. Já nas secundárias, existe sim uma etiologia definida, explicando os sintomas, como exemplos, tumor cerebral e hemorragia subaracnoide. Vamos agora ao primeiro passo da abordagem inicial do paciente com cefaleia: excluir uma cefaleia secundária. Começaremos a princípio com anamnese e exame físico completos, com ênfase em alguns tópicos como: na anamnese, perguntar ao paciente a idade dele no início das crises, se ele teve alguma aura, qual foi a frequência, intensidade, duração, qualidade, localização e irradiação dessa cefaleia, se ela estava associada a outros sintomas, se existe algum histórico familiar ou pessoal de cefaleia, se tem fatores precipitantes ou de alívio, se fez uso de medicamentos, de drogas, se teve algum trauma recente, como o trauma crânioencefálico, se teve alguma alteração visual, alguma alteração do estilo de vida, e nas mulheres, saber mais do histórico menstrual. No exame físico, prestar atenção em quê? Na pressão arterial sistêmica, no pulso, possíveis sopros nos olhos, no pescoço e na cabeça, para uma possível avaliação de malformações arteriovenosas, fazer uma palpação na região da cabeça, do pescoço, dos ombros, checar as artérias cervicais, temporais, e também fazer um exame da coluna e dos músculos cervicais. E fazer, por fim, um exame neurológico bem feito. Uma vez realizada a anamnese e o exame físico, temos agora a capacidade de identificar os red flags, que são sinais de alerta para causas secundárias. Como exemplos, temos sintomas sistêmicos, como febre e perda de peso, podendo ser relacionados ao câncer, ao imunocomprometimento. Também temos os sintomas neurológicos, como confusão, rebaixamento do nível de consciência, papiledema, sinais neurológicos focais, meningismos, convulsões, sinais de hipertensão intracraniana. E também temos que prestar atenção em outras condições associadas, como o trauma crânioencefálico, o uso de drogas ilícitas, exposição a tóxicos, cefaleia que acorda o paciente, que piora com valsalva, precipitada por tosse, por esforço ou atividade sexual e que aumenta juntamente com a pressão arterial. Continuando a lógica das pistas para causas secundárias, devemos ter em mente o seguinte: se o paciente chegar para a gente com cefaleia súbita lancinante com picos de intensidade em menos de 1 minuto, devemos ter em mente o quê? Pode ser uma hemorragia subaracnoide, um acidente cerebrovascular e até uma dissecção de carótida. Agora, um paciente com mais de 40, 50 anos que venha apresentar essa cefaleia recente ou com uma mudança de padrão, a gente tem que pensar em quê? Arterite temporal, alguma desordem inflamatória e vascular encefálica e até uma cervicalgia. Agora, o paciente que relata uma perda da capacidade visual ou até visão de halos em torno da luz, junto com a cefaleia, a gente tem que pensar em glaucoma. Agora, o paciente com cefaleia matinal, pensar em quê? Apneia do sono, do EPOC e até obesidade. Em relação aos exemplos mais comuns de cefaleias secundárias, devemos ter em mente algumas características importantes, pois elas podem ser decisivas em nossa investigação clínica. Em relação à hemorragia subaracnoide, o paciente, por exemplo, pode vir relatando a pior dor de cabeça da vida dele, sendo que o pico de intensidade normalmente ocorre em menos de 1 minuto. Ela pode vir acompanhada de náusea, vômitos, dor cervical, fraqueza focal e até distúrbios visuais. Contudo, o exame neurológico pode ser até normal. É necessário, nesses casos, a realização de uma tomografia computadorizada sem contraste para identificar a hemorragia. Apesar disso, ela pode vir até normal. No caso, se a TC vier normal, considerar então uma punção lombar, que virá confirmatória se evidenciar células vermelhas. No caso dos tumores cerebrais, as cefaleias são normalmente matinais e que acabam acordando o paciente. Elas podem vir acompanhadas de náusea, vômitos, piorando com a mudança da posição corporal. No caso, o exame neurológico ele é anormal.
Se for unilateral essa dor, comumente ela é do lado da lesão. E a gente suspeita quando houver um início recente em pacientes com mais de 40 anos, se houver mudança do padrão e até uma dor progressiva em período de semanas ou meses. Em relação à arteriite temporal, devemos ter em mente que se trata de uma vasculite por inflamação granulomatosa de vasos de médio e largo calibre, sendo mais presentes em pacientes a partir de 50 anos, sendo a sua cefaleia principalmente temporal. Ela pode evoluir com cegueira uni ou bilateral e até de claudicação mandibular. É necessário realizar o VHS e a dosagem da proteína C reativa, e o seu diagnóstico é por biópsia. Uma dúvida comum que surge na abordagem do paciente com cefaleia é quando pedir exames complementares de imagem. Devemos pedir esses exames a partir dos red flags encontrados, que são resumidos em que sinais ou sintomas neurológicos focais, cefaleia iniciada por esforço, tosse ou atividade sexual, início após os 40 anos, mudança recente do padrão, frequência e severidade, piora progressiva da cefaleia apesar do tratamento. Os dois exames fundamentais a partir desses achados são quais? Ressonância magnética e tomografia computadorizada. A ressonância é mais sensível que a tomografia para edema, lesões vasculares e outros tipos de patologias intracranianas. Contudo, a tomografia é mais disponível e bem útil na urgência e emergência. E o seu exame não contrastado tem uma importância fundamental na hemorragia subaracnoide. Uma vez excluída a cefaleia secundária, prosseguimos agora para o segundo passo em nossa investigação, que é identificar qual cefaleia primária estamos lidando. O que vai contribuir com nossa abordagem é que a cefaleia primária é marcada muito por sua recorrência e estereotipagem clínica, permitindo assim estabelecer critérios diagnósticos e diferenciar uma da outra. Vamos comentar nesse podcast de 3, a migrânia, a tensional e a cluster. Migrânia ou enxaqueca. Essa cefaleia é mais frequente nas mulheres, com uma proporção de 3:1. Tendo pico de incidência entre 25 e 55 anos. Nos adultos, ela é mais unilateral, nas crianças, bilateral. Características: ela é gradual em crescendo, pulsátil, de intensidade moderada a severa, podendo limitar e até impedir atividades, e agravando-se com atividades físicas de rotina. Duração de 4 a 72 horas. E o paciente aparenta como? Querendo ficar no escuro, quieto, em silêncio. Quais são os sintomas associados? Náusea, vômitos, fotofobia, fonofobia. E pode vir associado até com aura, geralmente visual. A cefaleia tensional, por sua vez, costuma ser bilateral, com características de pressão e aperto, intensidade leve a moderada, podendo limitar, mas não restringindo as atividades cotidianas, e não é agravada por atividades físicas habituais. Duração, 30 minutos a 7 dias. E o paciente pode permanecer ativo ou necessitar descansar, e ela não possui sintomas associados. A cefaleia em cluster ou em salvas ocorre mais nos homens, com proporção de 3:1 em relação às mulheres. Ela é mais unilateral, podendo ser supraorbitária, orbitária e até temporal. Característica: é uma dor que inicia-se rapidamente em minutos, dor aguda, contínua, excruciante e até explosiva. Duração de 15 minutos a 3 horas. A aparência do paciente: ele permanece ativo. E os sintomas associados? Lacrimejamento ipsilateral, olho vermelho, edema palpebral ipsilateral, sudorese, síndrome de Horner, rinorreia, inquietação, agitação, sintomas neurológicos focais, são raros no caso, e até a sensibilidade a álcool. Vamos falar agora rapidamente sobre as principais linhas de tratamento das cefaleias primárias. Na migrânia, o tratamento agudo é realizado com anti-inflamatório não esteroidal, exemplo, ibuprofeno e naproxeno. Pode ser realizado também acetaminofeno, triptano, como sumatriptano, e até ergotamina. O tratamento profilático da migrânia é realizado com propranolol, amitriptilina, nortriptilina, topiramato e até toxina butolínica em alguns casos crônicos. Na cefaleia tensional, utiliza-se no tratamento agudo o anti-inflamatório não esteroidal, exemplo, ibuprofeno e naproxeno. Também pode ser utilizado o ácido acetilsalicílico e até o acetaminofeno, caso o paciente não tolere os anteriores ou em caso de gravidez. O tratamento profilático da cefaleia tensional é realizado com amitriptilina e nortriptilina como uma segunda escolha. Na cefaleia em salvas ou em cluster, a primeira linha de tratamento agudo é baseado com oxigênio 100% ou triptanos. A segunda linha é baseado com octreotide subcutâneo, lidocaína intranasal ou ergotamina oral. O tratamento profilático do cluster é baseado com verapamil oral e outros como glicocorticoide, lítio e até o topiramato. Por fim, vamos a algumas observações em relação ao tratamento.
É importante orientar o paciente para que ele evite gatilhos, né? Falando da importância da alimentação regular, exercícios físicos regulares, higiene do sono, ingesta adequada de fluidos, limitar a ingesta, né, de café ou até evitar essa ingesta, né? E controlar também o estresse. É importante falar para o paciente para ele manter um diário da cefaleia, onde ele vai anotar a frequência, a intensidade, desencadeadores e as medicações que ele fez. No geral, a medicação profilática deve ser administrada caso haja alguma limitação apesar do tratamento agudo ou insucesso do mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de curtir a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense e enviem suas críticas, elogios e sugestões. Até a próxima!